Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e ao desafio das súmulas do TST. Nesse vídeo a gente vai analisar uma súmula que é uma súmula que parece muito simples, mas que tem uma jurisprudência bastante recente que vai colocar em xeque algumas conclusões aqui sobre essa súmula, tá? Vamos lá, a súmula fala o seguinte: súmula 33 do TST, mandado de segurança, decisão judicial transitada em julgado, não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, muito simples, né? Eu tenho uma decisão judicial que já transitou em julgado, e aí é claro que nesse caso, eventualmente, pode caber uma ação rescisória para desconstituir a coisa julgada. Não vai caber, claro, o mandado de segurança se já há a coisa julgada, se já há o trânsito em julgado, certo? Então essa súmula é bastante simples. O próprio Supremo Tribunal Federal, na súmula 268, ele também tinha uma previsão semelhante, né, de que não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. E essas súmulas, a súmula 268 do Supremo e a súmula 33 do TST, são súmulas antigas, né? E são súmulas que se justificam historicamente. Por quê? Porque a lei que regia o mandado de segurança antigamente, que era a lei 1533 de 51, essa lei não tinha a previsão expressa de que não cabia mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado. E aí foi um tema que gerou polêmica na época e os tribunais superiores pacificaram nesse sentido de não caber o mandado de segurança, né? E esse é um texto, então, que acabou sendo incorporado à lei atual, né? A lei que rege atualmente o mandado de segurança, a 12.016 de 2009, né? Ela prevê expressamente, artigo 5º, inciso 3º, que não cabe mandado de segurança de decisão transitada em julgado, né? Então, uma decisão, uma posição da jurisprudência que foi incorporada pela legislação, tá? E seria muito simples a gente encerrar esse vídeo aqui, então, e dizer que seria isso mesmo, né? Mas o que acontece é, a gente tem uma novidade aqui, e uma novidade que vem da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação à reclamação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lá da Corte Especial do STJ, né? Então, portanto, representa a posição atual do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? A gente tem que perceber aqui o seguinte: se a gente desenhar a linha do tempo no processo, né, tem um processo, e aí o que a súmula 33 fala, né, e também a súmula 268 do Supremo, é o seguinte: transitou em julgado a decisão, após o trânsito em julgado eu não posso ter um mandado de segurança. Basicamente é isso que está falando a súmula. Agora, a situação nova, a situação que chegou ao STJ recentemente, que o Supremo decidiu em situações análogas envolvendo a reclamação, já vou mostrar isso aqui já, é a situação em que eu tenho uma decisão no curso do processo, e aí no curso do processo a parte impetra o mandado de segurança contra essa decisão aqui, o processo segue, porque o mandado de segurança não tem efeito suspensivo, e você tem o trânsito em julgado. O processo continua e o mandado de segurança, então, ele vai ser julgado depois do trânsito em julgado. Tá? É isso que acontece aqui nessa outra situação. Então perceba, a legislação e a súmula, ela se refere à situação do mandado de segurança que é impetrado depois do trânsito em julgado. E nesse caso é muito fácil, é muito simples, o mandado de segurança não vai ser julgado no mérito, não vai ser concedida a segurança, tranquilo, né? Agora, e na situação em que o mandado de segurança é anterior ao trânsito em julgado, mas o mandado de segurança vai ser julgado depois do trânsito em julgado, né? E aí, será que pode ou será que não pode julgar o mérito desse mandado de segurança, tá? E para responder essa questão aqui, o seguinte: o próprio Supremo também, ele tem um raciocínio na súmula 734, que é uma súmula relativamente antiga, que fala com relação à reclamação, né, chamada reclamação constitucional, que hoje em dia é simplesmente reclamação. E fala que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega que tenha de respeitar a decisão do STF, tá? Situação também semelhante aqui à da súmula 268, ou seja, a reclamação e o mandado de segurança, né, contra uma decisão que já transitou em julgado, né? Transitou em julgado aqui, e aí depois vem a reclamação e o mandado de segurança. Agora, para essa outra situação, a gente tem um precedente do Supremo Tribunal Federal, que é relativamente antigo também, de 1999, não vou ler aqui a ementa do julgado, vocês podem ler depois aí com mais calma, mas o fato aqui é o seguinte: esse precedente com relação à reclamação, ele falou o seguinte: olha, a reclamação que tenha sido anterior ao trânsito em julgado, ela vai ser julgada sim, né? Ela vai ser julgada sim. E aí o que se diz é o seguinte, né? Essa reclamação ela pode acabar afetando a eficácia de tudo quanto nele se decidiu anteriormente, incluindo o trânsito em julgado do provimento que se taxa de contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal, que será desconstituído pela procedência da reclamação. Ou seja, o Supremo, já com relação à reclamação, ele falava, né, eu tenho um processo, eu tenho aqui o trânsito em julgado,
A reclamação foi proposta aqui contra uma decisão nesse processo antes do trânsito em julgado, reclamação julgada posteriormente, e o Supremo já nesse precedente falava que essa reclamação ela pode vir a desconstituir tudo o que aconteceu aqui no processo depois da reclamação, inclusive o trânsito em julgado. Tá? Então isso, decisão antiga do Supremo já com relação à reclamação. E esse raciocínio do Supremo quanto à reclamação, ele foi incorporado pelo CPC 2015, tá? O CPC 2015, artigo 988, parágrafo 6º, fala expressamente a inadmissibilidade ou julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação, né? Ou seja, o Supremo, então, decidiu isso em 99 e isso foi incorporado pelo CPC de modo que a reclamação anterior ao trânsito em julgado, ela vai ser julgada, ela vai ser processada e ela pode desconstituir os atos e decisões posteriores a ela reclamação, inclusive o trânsito em julgado da decisão, tá? E a novidade aqui é a seguinte, o Superior Tribunal de Justiça, a decisão de 2019 da Corte Especial, decidiu que o mesmo raciocínio vai se aplicar quanto ao mandado de segurança. Então, segundo aqui a posição atual do STJ, sendo a impetração do mandado de segurança anterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, mesmo que venha a acontecer posteriormente o trânsito em julgado, não poderá ser invocado o não cabimento do mandado de segurança ou perda de objeto, mas, preenchidas as demais exigências jurídico-processuais, deverá ter seu mérito apreciado, né? Ou seja, o STJ dizendo, né? Olha só, se o mandado de segurança é anterior ao trânsito em julgado, né, mas ele vai ser julgado aqui depois, né, esse mandado de segurança ele vai continuar sendo julgado, ele vai continuar sendo apreciado, tá? Independentemente do trânsito em julgado. E é claro que a consequência aqui, eventual do mandado de segurança, ela vai ser, claro, a desconstituição dos atos posteriores que sejam incompatíveis com a decisão do mandado de segurança. Tá? Então a novidade aqui é o STJ igualando aqui o raciocínio do mandado de segurança com a reclamação, tal como o Supremo já tinha feito já alguns anos antes, tá certo? Bom, e é claro que a gente tem que problematizar isso e tem que questionar se esse raciocínio do STJ ele é passível de aplicação no processo do trabalho, tá? A gente sabe que o processo do trabalho tem peculiaridades, como por exemplo aqui o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, tá? E aí, eventualmente, a gente pode ter algumas situações que vão gerar esse tipo de dúvida pra gente. O fato é o seguinte, pesquisando no Tribunal Superior do Trabalho, a gente não encontra decisões específicas sobre esse tema. Né? Mandado de segurança impetrado antes do trânsito em julgado, mas julgado após o trânsito em julgado. A gente não encontra no TST decisões sobre esse tema especificamente. Mas vamos raciocinar aqui com base na lei e com base nesse precedente do Superior Tribunal de Justiça da Corte Especial. Tá? Vamos pensar uma situação do processo do trabalho que seja uma situação, por exemplo, do indeferimento de uma prova, ou então até mesmo uma situação em que o juiz, por exemplo, na situação de perícia, né, honorários periciais, a gente sabe que o TST entende que é incabível a exigência de depósito prévio de honorários periciais. O TST tem um OJ, inclusive, que fala isso. Né? Então o juiz não pode exigir que a parte deposite antecipadamente os honorários periciais. E aí digamos que no curso do processo, o juiz tenha proferido uma decisão exigindo que a parte depositasse antecipadamente os honorários periciais. E contra essa decisão, a parte vai lá, a parte prejudicada vai lá e impetra um mandado de segurança. Né? E aí o mandado de segurança ele vai ser julgado pelo tribunal, etc. Mas o processo continua tramitando, né? E aí digamos que o processo transitou em julgado. Houve uma sentença, as partes não recorreram, por exemplo, transitou em julgado e aí o tribunal vai se deparar com um mandado de segurança que questiona aquele ato anterior ao trânsito em julgado. Né? Um ato, portanto, que indeferiu uma prova ou que, nesse caso da prova pericial, exigiu o depósito prévio de honorários periciais. Né? O julgamento do mandado de segurança, vou colocar aqui julgamento do mandado de segurança, é posterior. Bom, nesse caso aqui, certamente, seria uma situação em que a gente poderia aplicar, sim, na minha visão, esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Né? Ou seja, do ponto de vista do tribunal, o tribunal, quando vai julgar esse mandado de segurança que questiona um ato anterior ao trânsito em julgado, né? E sendo que esse ato ele não é objeto aqui da decisão final em si, né? Mas simplesmente a decisão final ela simplesmente é uma consequência daquela prova que foi produzida ou não foi produzida, enfim. Mas, a meu ver, o tribunal, sim, ele poderia considerar aquele ato nulo e, a partir dali, o processo deveria seguir. Né? Então, esse trânsito em julgado,
ele cairia, os atos posteriores aqui também cairiam, não subsistiriam mais, e aquela prova poderia ser produzida, enfim, o processo voltaria àquele ponto ali em que foi questionada aquela decisão pelo mandado de segurança. A meu ver, é possível sim que a gente aplique esse raciocínio no processo do trabalho, tá certo? Agora, a crítica que se pode fazer aqui, né, seria a seguinte: mas nesse tipo de caso, a parte ela deveria sim surgir aqui no recurso ordinário, né? Então, a parte no recurso ordinário, a parte deveria então interpor recurso contra a sentença e contra aquela decisão interlocutória que indeferiu aquela prova, ou, por exemplo, aquela decisão interlocutória que exigiu o depósito prévio de honorários periciais, enfim, isso realmente poderia ser objeto de recurso ordinário, tá? Então, para os advogados, em termos de estratégia, é claro que eu recomendo fortemente que os advogados façam isso, né? Se acontecer um caso como esse, o mais recomendável, o mais prudente, o mais seguro é que o advogado repita esse tema no recurso ordinário para evitar a preclusão, né? E ele vai recorrendo, enfim, até que aquela situação se resolva com relação àquela decisão interlocutória que indeferiu a prova, ou que exigiu honorários prévios periciais, por exemplo, tá? Então recomendo fortemente que os advogados façam isso. Não recomendo que os advogados confiem nessa tese que o STJ desenvolveu, tá? Mas do ponto de vista do tribunal, né, o tribunal, quando for julgar o mandado de segurança, me parece que sim, o tribunal ele deveria julgar o mérito, porque a parte já se insurgiu contra aquela decisão oportunamente, aqui na decisão interlocutória no mandado de segurança, né? E a sentença final, ela decide aquela questão, é claro, mas ela não decide novamente aquele tema, que já foi objeto de insurgência, o indeferimento da prova, por exemplo, porque esse tema já foi decidido anteriormente. Então me parece que seria prudente, seria válido sim que o tribunal julgasse nesse caso sim o mandado de segurança. Não vai se dar a perda do objeto do mandado de segurança, tá? Então, para mim, essa decisão do STJ, essa jurisprudência do STJ com relação ao fato de que não perde objeto o mandado de segurança nesse caso, para mim isso pode se aplicar sim no processo do trabalho, tá? Mas volto a dizer, a gente não tem decisões do TST nesse sentido e não recomendo que os advogados, que as partes confiem nisso, né? Isso não é recomendável, mas eventualmente pode acontecer. E aqui a gente tem uma tese bastante interessante, então, nesse sentido, tá? É claro que essa situação é diferente de outro caso, por exemplo, de tutela antecipada, tutela provisória em geral. Porque nesse caso, inclusive é um tema que a gente vai abordar mais à frente aqui, que é a súmula 414 do TST, né, que é a situação em que o juiz defere ou indefere uma tutela antecipada, por exemplo, e aí depois eu vou ter uma sentença final que vai confirmar ou que vai revogar a tutela antecipada. E aí é claro que nesse caso, se eu tiver um mandado de segurança contra a tutela antecipada, né, mas se o mandado de segurança for julgado após a sentença, é claro que nesse caso específico vai perder o objeto sim o mandado de segurança. Por quê? Porque a sentença é baseada em cognição exauriente, certo? Que a sentença, nesse caso, ela vai substituir a decisão de tutela antecipada. E aí, nesse caso, o MS sim perde o objeto e a matéria tem que ser objeto do recurso ordinário, tá? Porque a sentença, nesse caso, substitui a decisão interlocutória, tá? Agora, na situação que eu falei de deferimento de prova, não. A sentença simplesmente ela se baseia naquele cenário probatório, mas a sentença não vai redecidir a questão da prova. Perceba como é diferente aqui a questão da cognição exauriente aqui no caso de tutela antecipada, tá? Então, a meu ver, é por isso que é possível sim que se dê esse julgamento do mérito do mandado de segurança. Nos casos de indeferimento de prova, por exemplo. Nesse caso de tutela antecipada, é claro que não vai ser possível o julgamento do mérito do mandado de segurança. Nesse caso, é claro que vai perder objeto o mandado de segurança. Você percebe que é uma súmula que parece bastante simples, né? É uma súmula que parece bastante simples, mas é uma súmula que certamente tem essas consequências aí e discussões bastante intrincadas e polêmicas, né, da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e que isso certamente vai chegar ao Tribunal Superior do Trabalho e vai ser decidido no TST. Né? Até que o TST decida essa questão, eu recomendo que os advogados continuem interpondo recurso ordinário, não confiem no mandado de segurança, mas é evidente que esse é um tema, no mínimo, a se pensar. Né? O que você acha sobre esse tema? Manda aqui nos comentários sua opinião, se você concorda com a minha análise, se você acha que o TST vai se equiparar ao STJ nesse sentido, ou se o TST vai por outro caminho. Né? Ficamos por aqui e continue acompanhando o nosso desafio das súmulas. Um abraço!